Olá, gente, bem? Eu sou Fernanda e juntamente com Luísa, Arthur, Giovanni, Luana e Nayane vamos apresentar a teoria comportamental. Oi, gente, boa tarde! Hoje vamos explicar para vocês sobre a teoria comportamental, contar como surgiu, no que se baseia, quem fundamentou, para que serve, enfim, tudo que você precisa saber sobre ela. A teoria comportamental surge no final da década de 1940, com uma redefinição total de conceitos administrativos. Sua atenção é voltada para o comportamento humano, tendo ênfase nas pessoas. Ela abandona os critérios normativos e prescritivos das teorias anteriores e rejeita as concepções ingênuas e românticas da teoria das relações humanas. Com a abordagem comportamental, a preocupação com a estrutura organizacional se desloca para a preocupação com os processos organizacionais e também do comportamento das pessoas na organização para o comportamento organizacional como um todo. Então, ela procura estudar a influência do comportamento humano dentro das organizações. Para explicar o comportamento organizacional, a teoria comportamental fundamenta-se no comportamento individual das pessoas. Para poder explicar como as pessoas se comportam, torna-se necessário o estudo da motivação humana. Assim, um dos temas fundamentais da teoria comportamental da administração é a motivação humana. Os autores behavioristas verificam que o administrador precisa conhecer as necessidades humanas para melhor compreender o comportamento humano e utilizar a motivação humana como um poderoso meio para melhorar a qualidade de vida dentro das organizações. Surgimento e bases da teoria comportamental da administração. A teoria comportamental foi desenvolvida a partir da teoria das relações humanas, com a qual, na verdade, é bastante crítica e severa, pois discorda com a visão hiperromantizada e fantasiosa que a teoria das relações humanas possui. Para a melhor compreensão dos nossos estudos, é importante relembrarmos que a teoria das relações humanas, que possui profunda ênfase nas pessoas, se opôs à teoria clássica, a qual a ênfase estava nas tarefas e na estrutura organizacional. E é por isso que a influência das relações humanas fica clara quando alguns autores veem no behaviorismo uma verdadeira antítese à teoria da organização formal, aos princípios gerais da administração, ao conceito de autoridade formal e à proposição rígida e mecanicista dos autores clássicos. O começo de tudo. Em 1947, surge nos Estados Unidos um livro que marca o início da teoria comportamental na administração, denominado O Comportamento Administrativo, de Herbert Simon. O livro em si é um ataque indiscriminado aos princípios da teoria clássica, mas também a aceitação da teoria das relações humanas com os devidos reparos e correções de seus principais ideais. Este livro alcançou uma grande repercussão e foi assim que surgiu a teoria comportamental como elemento essencial para a administração de empresas. A teoria behaviorista exerce um papel importantíssimo nos negócios à medida que possibilita aos gestores que conheçam bem cada personalidade dentro do ambiente de trabalho. Citarei a seguir 3 características centrais dessa teoria. Primeira, a preocupação com o comportamento organizacional e com os processos de trabalho. 2. Grande ênfase nas pessoas, característica essa notoriamente herdada da teoria das relações humanas. E 3. O estudo do comportamento humano. O behaviorismo defende que, ao observar o comportamento das pessoas, torna-se mais fácil trabalhar a motivação e as necessidades de cada um dos indivíduos, facilitando assim o processo de gestão de pessoas. Pois desse modo, tem-se uma melhoria gradativa não só na qualidade dos serviços, como também na vida dos colaboradores. Ou seja, a teoria administrativa fundamentada no comportamento dos indivíduos é um excelente instrumento de gestão, cujo conhecimento por parte dos empresários é de extrema importância. Principais estudos da teoria. Essa abordagem behaviorista da administração fez com que houvesse o surgimento de outras inúmeras teorias e estudos sobre o assunto. Ou seja,
A partir das primeiras proposições de Simon, diversos outros estudiosos apresentaram suas próprias. Logo a seguir estão as principais teorias de autores que ganharam notoriedade no meio e que contribuíram bastante para a teoria comportamental, como McGregor, Maslow e Herzberg. Boa tarde, agora falarei sobre McGregor. McGregor foi um professor de psicologia e economista que mais tarde acabou criando as teorias XY e as profecias autorrealizadas. As teorias XY foram desenvolvidas na década de 50, também conhecidas como as teorias que trabalham com base em suposições relacionadas à motivação dos profissionais de uma determinada empresa. Teorias essas que tratavam de dois perfis de personalidade e comportamento de funcionários, com certos aspectos que muitas vezes nem eles próprios sabiam que possuíam. McGregor evitou quaisquer julgamentos de valor ou expressões de preferência entre as teorias, por isso X e Y. Assim não haveria nenhuma ideia de certo ou errado, melhor ou pior. Procurando utilizar as denominações mais neutras possíveis, definindo apenas um grupo de pessoas que agem pelo pressuposto do que chamou de teoria X e outro grupo que se baseava nos pressupostos que chamou de teoria Y. A teoria X representa as práticas das organizações que estimulam os indivíduos ao trabalho, ignorando seus objetivos pessoais e apenas exigindo que eles façam o que a empresa espera deles. Afirmando que, para as pessoas que acreditam nessa teoria, o trabalho é algo desagradável, sendo que esses estímulos feitos pelas organizações poderiam ser feitos tanto por coação quanto por sedução em suas variações. Já na teoria Y, o trabalho é algo tão natural como o lazer, isso se as condições forem favoráveis. Então, para os seguidores da teoria Y, os seus objetivos eram criar essas condições e permitir a existência de um local com bons aspectos para o convívio, propiciando a participação e engajamento daquele diretamente envolvido na conclusão das tarefas e atividades. McGregor também definiu certos atos que conduzem em certos tipos de desempenho para o indivíduo ou para a equipe. A profecia autorrealizável deriva desses atos no momento em que há uma descrença nas pessoas frequentemente, criando um ciclo onde a baixa expectativa leva ao baixo desempenho, e que esse reduz ainda mais a expectativa, e consequentemente abaixa ainda mais o desempenho, fazendo com que assim a qualidade do desempenho desses indivíduos ou da equipe caia cada vez mais. Boa tarde. Além de outros autores da teoria comportamental, temos Abraham Maslow, psicólogo sul-americano, criador da teoria da hierarquia das necessidades ou pirâmide de Maslow. Nessa pirâmide tem necessidades mais baixas, as chamadas necessidades fisiológicas ou necessidades primárias. No topo da pirâmide, as necessidades mais elevadas, as chamadas necessidades de autorização ou necessidades secundárias. Vamos falar primeiramente das necessidades fisiológicas ou primárias. Na base da pirâmide temos as necessidades fisiológicas. Nelas se encontram sono, alimentação, repouso, abrigo e desejo sexual. As necessidades fisiológicas estão relacionadas com a sobrevivência do indivíduo e com a preservação da espécie. São necessidades distintivas e já nascem com um indivíduo. Em segundo lugar, vem a necessidade de segurança. Elas estão à procura de segurança, estabilidade e busca de proteção. Dessas necessidades fisiológicas, vamos falar das necessidades de autorização ou necessidades secundárias. Assim, em terceiro lugar, na pirâmide, vem as necessidades sociais. Nessas está a necessidade de associação, de participação, de aceitação por parte dos companheiros, de amizade, de afeto e amor. Em quarto lugar, vem a necessidade de estímulo, as necessidades de como o indivíduo se vê e se avalia. E, em quinto lugar, e no topo da pirâmide, temos as necessidades de autorrealização. São necessidades que cada indivíduo realiza o seu próprio potencial e prestígio, e da capacidade de autodesenvolver-se. Lembrando que cada necessidade se manifesta em expressões que variam em cada indivíduo, e que percebemos que somente quando o nível inferior de necessidade está satisfeito é que o nível imediatamente mais elevado surge no comportamento da pessoa. Concluímos então que, apesar de que as pesquisas não chegarem a confirmar cientificamente a teoria de Maslow, essa continua sendo útil na atuação do administrador. Frederick Ivan Herzberg, ou apenas Herzberg, nasceu no dia 18 de abril de 1923, em Lynn, no Massachusetts, nos Estados Unidos. Esse homem, formado em psicologia, foi um dos autores responsáveis por fundamentar a teoria comportamental. E em 1939, ele iniciou seus estudos no City College de Nova York, porém foram interrompidos para ele servir ao exército. Ele graduou-se então em 1946. Em seguida,
ingressou na Universidade de Pittsburgh, onde fez sua pós-graduação. Lecionou psicologia na Universidade Case West Ridge, em Cleveland, onde instalou um departamento de saúde mental. Em 1972, mudou-se para a Universidade de Utah, onde ocupou o cargo de professor de gestão de colégio dos negócios e foi autor de 3 obras que falavam sobre a motivação dos trabalhadores. São elas: Motivação para Trabalhar, de 1959, O Trabalho e a Natureza do Homem, de 1966 e, mais uma vez, Como Motivar Seus Funcionários, de 1987. Essas 3 obras ajudam a colaborar com a ideia dele, com a teoria dele, a teoria dos 2 fatores, onde ele fala que existe apenas 2 tipos de fatores: os fatores externos e os fatores internos. Os fatores externos, eles estão muito mais ligados a fatores mínimos, condições mínimas para os funcionários, tipo bom salário, boa relação com os seus colegas e esse tipo de coisa. E fatores internos são aqueles que são capazes de motivar os funcionários, que são muito mais ligados à essência dos funcionários e o que eles acreditam. E também, por sua vez, eles podem deixar de motivar os seus funcionários caso a empresa não atenda a essas condições. E ele fala, então em tese, ele fala que existem 2 tipos de fatores externos que não são capazes de motivar, mas sua ausência pode desmotivar os funcionários, e fatores internos, que esses sim podem motivar os funcionários. E ele acredita que os fatores internos, eles são os que realmente importam a longo prazo. A principal diferença entre Abraham e as teorias de Ensberg é que o primeiro assumiu que todas as necessidades humanas eram motivadoras, enquanto o último não. Os 2 foram contemporâneos e desenvolveram suas teorias na década de 1950. A teoria de Maslow é descritiva, enquanto a teoria de Frederick é simples e prescritiva. A teoria de Maslow afirma que as necessidades insatisfeitas de um indivíduo atuam como estimuladores. Em contrapartida, a teoria de Frederick revela que as necessidades satisfeitas governam o comportamento e desempenho de um indivíduo. Na teoria de Maslow, qualquer necessidade insatisfeita de um indivíduo deve servir como motivação. Ao contrário do caso de Frederick, apenas as necessidades de nível superior são contadas como motivadoras. A base da teoria de Maslow são as necessidades humanas e sua satisfação. Por outro lado, a teoria de Frederick se baseia em recompensa e reconhecimento. As semelhanças entre essas teorias comprova a eficácia das teorias denominadas de teorias de conteúdo, as quais estão focadas aos fatores externos que motivam os funcionários no ambiente de trabalho. Ela deve otimizar esses recursos, desenvolvendo e aplicando de forma mais eficaz. Por isso, é fundamental que os gestores específicos sejam designados para a alocação, o recrutamento, a seleção, a integração e o controle desses recursos. Essas são algumas funções dos gestores de recursos humanos, também denominados de gestores de pessoas, nas organizações modernas. Os 2 modelos desenvolvidos pelos 2 especialistas visam simplificar o processo motivacional, que provou que a motivação é um fator muito importante para melhorar o nível de desempenho dos funcionários. A teoria de Ensberg é uma adição à teoria de Maslow. Eles não são contraditórios, mas complementam uns aos outros. Bom, que a teoria comportamental foi e é muito importante para a administração, nós já sabemos, mas agora vamos ver algumas apreciações críticas a seu respeito. Abordagem mais descritiva e menos prescritiva. Os behavioristas preocupavam-se mais em explicar e descrever as características do comportamento organizacional do que em construir modelos e princípios de aplicações práticas. Nisso reside a dificuldade de aplicação dessa teoria. A relatividade das teorias de motivação. As teorias de motivação apresentadas por Maslow e Ensberg são relativas e não absolutas. Pesquisas recentes apontam resultados que causam dúvidas quanto à sua validade. Visão tendenciosa. A escola comportamentalista
também cometeu o equívoco de padronizar as suas proposições, não levando em conta as diferenças individuais de personalidade das pessoas. E é isso, gente, finalizamos por aqui. Espero que tenham conseguido aprender um pouco mais sobre a teoria comportamental da administração.